A graça e a paz do Senhor seja com toda a igreja, amém? Abramos o Santo Livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, a começar do verso 1 até o verso 6, do verso 1 até o verso 6. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa noite. A Deus glória somente. Aleluia. Diz assim o Santo Livro: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora, tendo sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. E todos dizem: curve sua cabeça e oremos em nome do Senhor. Ó Deus, estamos diante da Tua presença nessa noite. Estamos aqui, ó Pai, não em um encontro formal, nem estamos aqui, Senhor, apenas para um encontro social, mas estamos diante de Ti, ó Deus vivo, e diante de Tua palavra. Ó Senhor, e peço nesse momento que os nossos corações estejam dispostos para ouvir-Te falar. Te adoramos, Senhor, e é bem verdade que enquanto louvávamos, muitos dos nossos pensamentos estavam dispersos, e ainda agora estão. Ó Senhor, quão grande é a nossa fragilidade. Se o Senhor não operar milagrosamente nessa noite, a Tua palavra não será aplicada nos corações. Satanás roubará dos corações. Mas Te pedimos nesse momento, ó Senhor, que pelo poder do Espírito Santo, ó Deus, que cada mente e cada coração esteja cativo à Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Revela-te a nós pela Tua palavra. É o Senhor, meu Deus, que desvenda, que vai até o profundo e o íntimo dos corações. Ó Deus, me coloco em submissão diante da Tua palavra. Em temor e tremor, Senhor, aqui estou. E peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale com o Teu povo. Que até mesmo aquele irmão, ó Pai, ó Deus, tanto do final como do início, tanto aquele de maior como de menor capacidade, todos eles venham ser instruídos pelo Teu Espírito Santo, e que nenhum saia daqui da mesma maneira que entrou, vazio, mas que a Tua palavra, Senhor, cumpra, ó Senhor, aquilo pelo qual ela está sendo enviada, ela não volta vazia, em nome de Jesus. Toda a igreja diz. Amados irmãos, nesta exposição de Romanos, nós já tratamos acerca de doutrinas preciosas como a doutrina da justificação, a qual falamos aqui semana após semana, de que nós somos justificados pela fé. Nós tratamos aqui semana após semana
nas últimas exposições sobre a santificação, a qual é um dos resultados da justificação. E hoje, nesta noite, o capítulo 7, ele inicia tratando acerca da nossa liberdade em Cristo, a qual nós fomos libertos, não só justificados, não só santificados, mas também livres em Cristo Jesus. Portanto, o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar com alguns argumentos, e ele usa uma analogia, em especial a analogia do casamento, para explicar essas verdades da nossa liberdade em Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele começa abordando que todo homem, naturalmente, ele está casado com a lei. E ele vai apresentar esse casamento, que nós já nascemos debaixo dessa aliança com a lei de Deus. E aí o que acontece é que esse casamento, ele não nos faz bem, não por conta desse marido, é uma analogia, tá bem? Não por conta desse marido lei, que é mau, não, mas por conta de nós que não conseguimos agradar este marido. As exigências desse marido, lei, a lei de Deus, ela é altíssima. Ela demanda uma obediência e uma devoção perfeita, a qual nós não conseguimos atingir. Portanto, estamos em um casamento fadado ao fracasso, à condenação, porque o nosso marido nos condena. Mas aqui o apóstolo Paulo vai apresentar um segundo marido, que é Jesus Cristo. E a única forma de nós sairmos desse primeiro marido, que é a lei, para o segundo marido, é apenas por meio da morte. Somente a morte pode dissolver a união matrimonial e nos tornar livres para nos casarmos com este segundo esposo, que é Cristo Jesus. Portanto, o enredo dessa passagem, toda a estrutura, os argumentos vão trabalhar em cima destas premissas: a condição natural do homem, a nova condição do homem em Cristo e a sua liberdade. Que liberdade é então esta? Então nós separaremos em 4 pontos. Trabalharemos que todo homem está naturalmente casado com a lei. Em segundo lugar, a morte do cristão na morte de Cristo, o fim do nosso casamento com a lei e o nosso novo casamento com Cristo. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, nós veremos os frutos do nosso casamento com a lei versus os frutos do nosso casamento com Cristo. E por fim, analisaremos sobre a nossa liberdade para servir o nosso novo marido, que é Cristo Jesus. Então os irmãos desde já estejam orando para que o Senhor Deus possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Amém? Amados irmãos, é bem verdade que ainda hoje, muitas das vezes, se os irmãos olharem, grandes casamentos foram construídos ou foram preparados. No tempo antigo, o casamento ele era preparado pelos pais, né? Se nós olharmos desde os tempos bíblicos, o pai ia procurar uma esposa, e ali chegava e dizia: está aqui a esposa que você vai casar, meu filho. E ele não tinha opção de dizer: pai, essa não me agradou, não. Ele confiava no pai, o pai que escolhia. E normalmente esses casamentos, essas uniões, elas eram construídas com base, amados, em algo que se esperava, em benefícios que pudessem ser trazidos com aquela união, com aquele relacionamento. É tanto que casamentos entre príncipes eram feitos para unir reinos. E até nos dias atuais, não é? Muitas das mães que não por má intenção, mas dizem: olha, aquele jovem é um jovem para casar com minha esposa. Achei aquele menino trabalhador, de boa família. Então observe, o que é que está vendo aí? Os benefícios que vão se ter com aquele casamento. Muitas das vezes, olha-se apenas os benefícios carnais e materiais,
E não se coloca na balança os benefícios morais do noivo, né? Mas a verdade é que no casamento sempre está se procurando algum benefício das partes. E também esse casamento, ele deve ser envolvido hoje pela liberalidade, né, pelo mútuo consentimento e também pelo amor. Mas a verdade, amados, é que esse primeiro casamento a qual todo homem aqui está casado, que é o nosso primeiro tópico, todo homem está naturalmente casado com a lei. O texto vai dizer no verso 1, irmãos, vocês não sabem, é como ele está fazendo uma negação autoevidente, dizendo, vocês sabem de fato. Pois ele diz logo em seguida, abre um parênteses e diz, pois eu falo aos que sabem da lei. Então ele diz, vocês não sabem que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Então aqui o argumento do apóstolo Paulo é, todo homem, desde o momento em que ele nasce, desde o momento em que ele vive, ele está debaixo do domínio da lei. E a lei de Deus tem domínio sobre ele. Então, na verdade, é como que o homem está verdadeiramente em uma escravidão. Uma escravidão. Os irmãos, imaginem um casamento em que a pessoa está casada com uma pessoa que é perfeccionista. E tudo que a pessoa tenta fazer para agradar não é bom o suficiente. Não foi bom o suficiente. Não gostei. Nunca há um elogio, nunca há, muito bem, que ótimo, parabéns. Nunca há uma satisfação. Sempre a pessoa está insatisfeita e reclamando, mas reclamando porque não está perfeito o que você fez. Você só faz errado, está ruim. Aí você prepara, imagine aquele almoço, a pessoa vai saborear, está ruim, está errado, não é assim que faz. Aí você vai e tenta arrumar a casa, está ruim, não me agradei. A posição dos móveis estão erradas, não é do jeito que eu gosto. Aí vai educar os filhos e diz, está errado a forma como você está educando. Meu Deus do céu, que relacionamento é esse? É a lei de Deus para conosco. A palavra do Senhor fala no livro de Isaías que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. É abominável. Por que, irmãos? Até mesmo o nosso amor, as mais altas das nossas disposições estão impregnadas, estão contaminadas com o pecado. E Deus e a sua lei é perfeita. Por mais que o homem ele possa se esforçar e atingir os mais altos montes, se sacrificar, andar de joelhos, pagar penitências, fazer o que ele puder fazer, ele não pode agradar a Deus. Porque a sua lei é altíssima, é perfeitíssima, os seus decretos, os seus juízos, Deus está falando na sua palavra, é trapo de imundícia todo esforço humano em agradar a Deus. Deus está dizendo, eu não me agrado. Então observe, um culto que emana das invenções humanas, não agrada a Deus. Arrependimento que envolve apenas remorso, não agrada a Deus. Esforço do homem pelas suas obras para agradar a Deus, para se voltar para Deus, não agradam a Deus. Por quê, irmãos? Até mesmo nos mais altos e mais elevados das nossas ações, nas mais elevadas de nossas ações morais, civis, sociais, estão impregnadas e contaminadas com o pecado. De forma que nenhum homem é perfeito, se o Senhor Deus ele pegar nossas ações e nossas obras, e ele pudesse colocar aqui, provar como se estivesse pegando um metal e colocando no fogo. Se for as nossas obras pela nossa própria força, amados irmãos, é dissipada. Porque veja aquele homem que faz uma grande ação, que faz uma grande caridade. Os homens podem admirar e dizer, uau, olha só, o Messi, Cristiano Ronaldo, olha só o Neymar, uma instituição de caridade, olha isso que ele faz, que coisa bondosa, isso é muito bom isso que ele está fazendo, olha essa ação lá na África que aquele ator de Hollywood fez. Mas há um Deus que sonda os corações,
E tribunal da terra nenhum pode julgar o que a palavra de Deus, o que Deus julga, que são as intenções do coração. E portanto, amados, quando entra nessa prova de Deus provar a intenção do coração do homem, todo homem é reprovado diante de Deus, porque não há um de nós que é perfeito em sua intenção. Portanto, a lei de Deus, ela nos condena. A lei de Deus, ela nos reprova. A lei de Deus, amados irmãos, nós fazemos de tudo e nada está bom o suficiente. Não somos bons o suficiente, nenhum de nós. Jamais teremos capacidade de agradar a Deus por meio da lei, da obediência da lei. É por isso que o texto vai dizer que a lei tem domínio sobre o homem todo o tempo que ele vive. Mas observe que ele vai em seguida fazer uma analogia, e ele já sai dessa argumentação do domínio da lei sobre o homem para o casamento. Ele fala, porque a mulher. Mas antes de nós entrarmos nesse argumento de Paulo, eu queria aqui fazer um adendo para os irmãos. Nós já falamos, mas vou reforçar. Isto não quer dizer que a lei de Deus, ela é ruim. Isto não quer dizer que a lei de Deus, ela é então cruel e é mal. Não, de forma nenhuma. Observe o que diz o salmista. Ele fala, ó, como amo a tua lei, no Salmo 119, ela é minha meditação todo dia. Lâmpada para os meus pés, e a tua palavra é luz para o meu caminho. Portanto, amados irmãos, a lei de Deus, quando esse termo fala, ela abrange não só ali os 10 mandamentos, mas abrange a lei na sua totalidade. Portanto, o homem neste caso, até mesmo o cristão, ele ainda continua observando a lei de Deus, porque a lei de Deus para nós cristãos, amados, conforme William Hendricks muito bem pontua, ela é a expressão da sabedoria, da bondade e da vontade misericordiosa de Deus para conosco. É uma regra de gratidão. Portanto, essa lei, a qual aqui é dito que nós estávamos debaixo dela, sobre o domínio dela, são os resultados dessa regra perfeita, são os resultados da condenação que a lei demanda, que a lei exige de nós, que nós não estamos debaixo dessa condenação, nem do juízo da lei. Portanto, dito isto, observe, ele vai dizer que o termo lei pode ser também usado como um indicador de um código o qual se deve aderir a fim de se obter salvação. Um estatuto de autoridade controladora que requer a obediência perfeita e absoluta. Então a lei de Deus, no sentido em que o apóstolo Paulo fala aqui que ela tem domínio sobre o homem, diz respeito, amados, que quando nós nascemos, nós não nascemos no mundo como batata. Nós não vimos esse mundo e cada um vai viver sua vida e cada um faz do seu jeito. Nós não vivemos, não nascemos, irmãos, e diz, cada um escolhe uma religião, cada um segue conforme a sua vontade. Não é dessa forma. Todos nós que nascemos, nós estamos debaixo desses códigos, dos preceitos de Deus, da lei de Deus. Nós já nascemos casados com ela, estamos em uma união, de forma simbólica, com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus. E o que é que a lei ela faz conosco? Ela nos condena. O que é que a lei ela faz conosco? Ela mostra que nós estamos errados. E aí o apóstolo Paulo vai colocar: a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, estar-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Observe só que ele vai usar a analogia do casamento. Isso está instituído por Deus em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24.
Observe que lá em Mateus 19:6 o Senhor Jesus vai falar: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Portanto, observe que o uso da analogia que o apóstolo Paulo faz do casamento, para explicar o nosso relacionamento com a lei, o nosso casamento com a lei, ele não diz respeito nessa analogia quanto aqui nós temos uma formulação sobre o casamento. O casamento não é o ponto principal aqui. O apóstolo Paulo não está aqui ensinando sobre o casamento. Ele não está explicando nem tratando exceções sobre o casamento. Mas aqui o assunto principal, o contexto deste texto, é o nosso casamento com a lei. E o casamento da mulher com o marido é tomado como um símbolo, como uma analogia para nós. Portanto, no sentido mais pleno do casamento, o casamento ele é indissolúvel. O casamento ele só pode ser terminado com a morte. E aqui o apóstolo Paulo não está pensando nas exceções, como do adultério, nem do abandono estipulado lá pelo apóstolo Paulo. Mas ele fala no sentido pleno do casamento. O casamento foi pensado por Deus, foi planejado para ser, amados, indissolúvel. E somente a morte, ela pode separar. Por isso, a palavra do Senhor diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Somente Deus ele pode separar por meio da morte. Então observe que ele vai dizer: de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. O apóstolo Paulo aqui está colocando: olha, o homem está cativo, está submisso, ele deve obediência à lei de Deus, enquanto a lei vive, ou enquanto o homem vive. E aqui nessa analogia, observe que a mulher, ela é tipificada como o homem, como a humanidade, como eu, como você. E o marido é a lei. Portanto, observe que ele vai dizer: de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro homem. O que aqui a analogia aponta que nós não poderíamos pertencer a Jesus, nós não poderíamos nos unir a Jesus, enquanto nós estivéssemos ainda debaixo da condenação da lei, enquanto nós estivéssemos ainda em um relacionamento com a lei, enquanto nós devêssemos a lei. E a única forma de encerrar esse relacionamento é por meio da morte. E ele vai dizer: mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro homem. Ou seja, a morte, ela encerra o relacionamento, ela encerra todo o compromisso que havia em ambas as partes. Somente a morte. Observe, amados, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18, verso 4, o Senhor Deus vai dizer: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho. A alma que pecar, esta morrerá. Qual o resultado da lei, amados irmãos? A morte, por conta dos nossos pecados. Portanto, por nós termos pecado, a morte entrou no mundo. E observe, amados irmãos, que nós não podíamos, não tínhamos capacidade alguma de romper esse relacionamento. Porque a lei obriga, ela exige obediência. E portanto, como nós não obedecemos a lei, como violamos a lei, estamos pela lei de Deus sentenciados à morte, a condenação eterna. Isso observe que no Salmos número 51, verso 5, o salmista vai dizer: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, desde o momento que o homem ele nasce,
Desde o momento que ele é concebido, ele já é concebido em união com a lei. Esse marido não é possível escolhê-lo. O homem não pode dizer, eu não vou me casar com a lei. Não é possível. Porque todos nós que chegamos a esse mundo estamos debaixo da lei de Deus. Esse mundo não é um mundo sem lei. Esse mundo não é uma terra sem dono. Por mais que os homens instituem os seus códigos, os homens instituem as suas leis, e muitas das vezes os homens burlam a lei da terra. Quantos foragidos há da justiça? Mas todo homem que nasce debaixo desse sol, todo homem que vem a esse mundo, é impossível fugir do domínio da lei. Eu não conheço nenhum homem que escapou da morte, a não ser Enoque, que o próprio Deus transladou, Elias, a qual foi arrebatado pelo próprio Deus, e depois disso, nenhum outro. Observe que a morte ela é uma prova, amados, e que todos estão casados com a lei, porque a lei de Deus, ela condena a todos, e o salário do pecado é a morte. Até mesmo um ateu, um agnóstico, até mesmo um budista, até mesmo um islã, seja lá qual for a religião, ou aqueles que não têm religião nos lugares mais longínquos da terra, eles já nascem debaixo da lei de Deus. E a lei de Deus condena, a lei de Deus exige perfeição, e por conta da nossa natureza pecaminosa, esse casamento nos condena, esse nosso casamento com a lei. Portanto, observe, amados irmãos, nós pertencemos à lei, desde quando nascemos, estamos entrelaçados por ela, estamos debaixo de um relacionamento de escravidão com a lei, não há condições de libertarmos dela, por nossa própria força, por nosso próprio mérito. De forma que ainda que nós conseguíssemos correr para Cristo, se a lei ainda está viva e nós estamos vivos, o que acontece? Cristo vai dizer, eu não posso casar-me contigo, porque tu pertences a outro. Só há uma forma do homem, ele poder unir-se a Cristo, é ele resolver primeiro esse seu primeiro casamento. Caso ele, estando casado com a lei, ele se unisse com Cristo, ele estava em um relacionamento de adultério. Porque o texto vai dizer, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Até aqui a analogia. Observe, Mefeuém, ele vai dizer, a lei era um marido severíssimo, muito severo. Esperava muito, mas nada ajudava. Observe que a lei, ela vai dizer, maldito todo aquele que transgrediu o mandamento. Alma que pecar, essa morrerá. O filho que se levantar contra o pai será exterminado. Aquele que causar um estupro será exterminado. Se tu blasfemares contra Deus, pecares contra Deus, serás exterminado. A lei de Deus, ela punia o pecador apenas, amados irmãos, de forma nua, simples e fria, no rigor da lei. E se nós olharmos a lei, amados irmãos, não tinha na lei algo que pudesse nos ajudar. Não havia na lei. A lei apenas condena. A lei apenas mostra os nossos pecados. A lei apenas nos exibe, mas em nada nos ajuda. Em nada nos justifica, não há justificação na lei. A lei, ela apenas nos condena. Mas observe que, ainda assim, a lei não é mal, a lei não é ruim. Nós que somos maus, nós que somos maus. O problema não está na lei,
O problema está na minha incapacidade, ou na minha dependência, aliás, inclinação em violar e quebrar a lei. Observe os códigos dos homens da terra. Se nós chegarmos, por exemplo, em um presídio, uma penitenciária, encontramos lá homens que estão sofrendo muitos injustamente, mas muito de forma justa. E nós olhamos para esse homem e esse homem pode dizer, mas essa lei é muito ruim, a polícia é muito ruim. É bem verdade que existem muitos policiais que são corruptos, que são maus, que vestem a farda e não agem como Deus, com justiça. Mas a verdade é que alguém que está pego pela sua injustiça, pelo seu pecado, quando ele é enquadrado, o que acontece? Ele se volta contra a lei e diz, essa lei é muito ruim, olha para que estou preso nessa cela. Aí nós olhamos, irmãos, peraí, calma aí, é uma inversão. Quem aqui é ruim? É a pessoa que cometeu a infração? É o ato mal? Ou é a lei que está enquadrando aquela pessoa que é mal? O que acontece, irmãos? Os homens nessa terra, eles destroem os seus casamentos, abandonam os filhos, mentem, extorquem, blasfemam contra Deus. Aí quando a lei de Deus os enquadra, ele diz, essa lei é pesada demais, essa lei é mal, Deus é muito pesado, Deus vai lançar o homem no inferno, Deus vai punir o pecador. Não, eu não aceito isso, Deus é amor. Peraí, pecador, você está invertendo, você está pegando o errado, está fazendo de certo, certo ou errado. Você está pervertendo a justiça. A justiça é que a lei é boa e justa quando ela é aplicada de forma justa. Observe aquele ladrão que estava na cruz, ele diz, olha, nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem, o que foi que ele fez? Ele é um justo. E Jesus diz, e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A verdade, irmãos, é que nós temos uma dificuldade em reconhecer os nossos pecados. Nós temos uma dificuldade em reconhecer que nós quebramos a lei de Deus, que nós desafiamos Deus, que nós somos infratores, que nós somos delinquentes da lei de Deus, todos nós. Mas o que é que acontece? Essa lei, tão pesada, tão perfeita, tão alta de ser atingida. No verso 4, o apóstolo Paulo sai da analogia que ele acabou de apresentar e ele entra no exemplo prático. Então ele aplica as figuras da analogia para as pessoas do contexto. Ele vai dizer, assim meus irmãos, também vós estáis morto para a lei, pelo corpo de Cristo. E aqui nós vemos a morte do cristão na morte de Cristo, o fim do nosso casamento com a lei e o nosso novo casamento com Cristo. Observe, ele vai dizer, assim meus irmãos, da mesma forma que ocorre no casamento, a única forma da mulher estar livre do esposo, para casar com outro, é por meio da morte. Da mesma forma, meus irmãos, vocês estão mortos para a lei. Observe o que ele está dizendo aqui. Da mesma forma, vocês estão mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Observe, irmão, se o irmão for atento, o irmão vai ver que o apóstolo Paulo aqui, ele inverteu os argumentos. Porque quem era que nós esperávamos aqui? O argumento inicial, ele não falou que o marido precisaria morrer para que a mulher estivesse livre para casar com outro? Observe que aqui quem morre não é o marido, quem morre aqui é a mulher. Observe, olhe comigo no texto. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Quem é a lei? O marido.
Quem somos nós? A mulher, na analogia. Aí nós dizemos, por que a lei não morreu? Para eu poder ficar livre e casar com Cristo. João Calvino, ele vai dizer que o apóstolo Paulo aqui usa uma linguagem mais amaciada para não machucar, não causar um impacto nos judeus. Ele vai dizer, olha, os judeus, eles já eram por aqui com Paulo, que Paulo falava que nós não estávamos mais debaixo da lei, e agora estávamos na graça, não era a obediência à lei que salvava. E se o apóstolo Paulo joga aqui que a lei morreu, aí pronto, aí acabou tudo. Aí é exterminar o apóstolo Paulo. Mas observe, irmãos, essa é a visão de Calvino. Ele diz, olha, nesse caso, Paulo aqui, o que ele queria dizer, na verdade, era que a lei morreu. Mas, para o apóstolo Paulo suavizar, ele diz, não, nós morremos para a lei. Mas a verdade, meus amados irmãos, eu gosto da posição de William Hendricks, que ele fala, uma vez que é a morte que dissolve o laço matrimonial, assim também a morte dissolve o vínculo legal. O vínculo legal é desfeito pelo envolvimento do crente na morte de Cristo, ou seja, pela morte do crente. E eu acredito aqui, Calvino, claramente, ele se equivocou nessa argumentação. Porque o próprio texto, amados irmãos, ele nos mostra, assim, meus amados irmãos, vocês estão mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Não há dificuldade aqui nos argumentos, porque o apóstolo Paulo, ele usou uma analogia, e nada é tão perfeito, é apenas uma analogia. Essa analogia não é perfeita e isenta de falhas, porque a união do crente com Cristo, amados irmãos, ela é de uma perfeição tão alta, que nem mesmo o casamento, nosso casamento terreno, pode atingir essas cláusulas tão perfeitas. Portanto, na verdade, o que o apóstolo Paulo aqui está colocando, é exatamente a intenção dele em formular. Quem morreu não foi a lei, quem morreu fomos nós. Mas quer seja a lei, quer seja nós, quer sejamos nós que tenhamos morrido, uma das partes do casamento morrendo, o casamento está anulado. Seja a lei, né? Seja o homem, seja a mulher. Mas nós vamos ver, amados irmãos, ainda o porquê que o apóstolo Paulo ele não disse que a lei morreu. Porque a lei não morreu. A lei, ela não pode ser colocada como os antinomistas, eles colocam, a lei não serve para nada. Nós não seguimos a lei, não é? Nós não estamos debaixo da lei, nem a lei serve para nada. Isso aí, olha, ficou lá para trás. Inclusive os 10 mandamentos, não serve mais para nada. Agora é tudo a graça, é somente a graça. Nós não temos lei nenhuma. Esses são um movimento chamado de antinomistas. Mas na verdade, amados irmãos, a lei, ela tem um propósito, que vamos ver na próxima exposição, muito claro. Não é a nossa justificação, não é nos dar vida, não é nos salvar. A lei, ela é um instrumento de Deus para nos conduzir para Cristo, para mostrar os nossos erros, para mostrar que nós não podemos nos salvar, para mostrar os nossos erros. Como é que nós iríamos saber, irmãos, que adulterar é pecado se a lei não dissesse? Como nós saberíamos que devemos honrar o pai e a mãe se a lei assim não mostrasse? Como nós saberíamos, amados, que nós deveríamos amar o Senhor Deus acima de todas as coisas e que não amá-lo é um pecado? Como nós saberíamos se a lei assim não dissesse? Portanto, amados, quando nós vamos até a lei nos leva para Cristo para a nossa salvação. Mas Cristo, ele nos leva de volta para a lei, para a nossa santificação. A lei continua sendo um instrumento de santificação, para mostrar o nosso pecado. Mas há uma diferença aqui, nós não estamos mais debaixo da escravidão da lei. Nós não estamos mais, porque quando a lei nos condena, nós dizemos, lei, tudo bem, eu estou errado. Tudo bem, lei, eu errei. Mas olha, o meu marido é outro. Eu não estou casado com você não vai me condenar não, porque o meu marido é Cristo, eu estou em um novo casamento. Portanto, observe, ele vai dizer, assim meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Então, a forma como nós morremos para a lei, foi no corpo de Cristo.
E o corpo de Cristo foi morto. O corpo de Cristo, ele ressuscitou. Portanto, aqui nós temos algo chamado da nossa união com Cristo. Nós morremos pelo corpo de Cristo, morremos para a lei, morremos para aquele nosso primeiro casamento, morremos para a condenação, morremos para aquele relacionamento abusivo, que só nos condenava. Deus proveu para nós um novo e melhor casamento com Cristo Jesus, debaixo de termos melhores, a sua graça. Observe, amados, no livro de Romanos 6, do 6 ao 8, vai dizer isso de forma clara, nós estudamos já, vai falar: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo de pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O que isso quer dizer, irmãos? Eu morri com Cristo. Portanto, o meu casamento naquela velha condição, sobre aquele velho pacto, sobre aquela velha aliança que eu tinha, foi desfeito porque eu morri. De que forma eu morri? Eu morri com Cristo na cruz. Quando eu morri? Quando Cristo foi levantado à cruz, Ele disse: todos atrairei a mim. Eu morri lá na cruz. Oh, amados, quem sabe nessa noite, você está numa condição de vida, a qual você vive o pecado, se deleita no pecado, ama o pecado. Você olha para o seu pecado e diz: eu faria da mesma forma, não me arrependo. Quem sabe você tem cometido diversos pecados ao longo da sua vida e você olha para trás e diz: eu faria de novo. Eu não me arrependo do que eu fiz. Quem sabe você está aqui nessa noite e você olha para a palavra de Deus e você diz: tudo bem, eu sou pecador, mas tem pessoas pior que eu. Eu não sou como Cicrano, Fulano, Beltrano. E portanto, dia após dia, você ainda tem o hábito de viver no pecado, por mais que a palavra de Deus, ela é pregada, ela é ensinada, você insiste, você se deleita, você tem prazer no pecado. Isso te precisa satisfazer. Quem sabe é um vício, quem sabe é uma prática pecaminosa, e você está tão bem no pecado, e você sente conforto no pecado. Sabe o que isto quer dizer? É que você ainda está casado com o primeiro marido, com a lei. Por mais que a sua natureza peça satisfação, por mais que você se satisfaz, você está, meu amado, debaixo ainda de condenação, porque a lei, ela trará juízo sobre você. Por essa lei, você será julgado, e por ela você será condenado. Observe que aqueles que morreram em Cristo, eles olham para trás e eles dizem: olha, agora eu tenho uma nova vida, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, vivo pelo Filho de Deus, eu tenho uma nova vida. Eu já morri. Enquanto você permanece mantendo esses pecados vivos, eu gosto de uma analogia que mostra um homem crucificado. Aí, imagine um homem aqui crucificado. Ele foi amarrado, prego em suas mãos, e ele está sedento. Ele foi crucificado às 9 da manhã. Imagine que agora já são 2 horas da tarde. Ele está já desfalecendo, mas ele está vivo, está crucificado, está vivo. Aí ele diz: me dá uma água aí. Me dá um pedaço de carne aí. Eu estou fraquinho, eu estou amarrado, eu não vou fazer nada mal não. E aí você vai, olha, é bichinho, né? É só uma vez. Como aquelas experiências que eu tive, eita lembrança, meu Deus. Aí vai lá na cruz e dá um gole para o crucificado. Um gole de água. Sabe o que é o gole de água?
o flerte com a tentação. Eita que tentação, eita que música, essa música me fez navegar no tempo, os pensamentos, as emoções. Não, mas é só 5 minutos, é coisa pequena. Não, mas eu já estou em Cristo, agora está sob controle, eu não vou cair do jeito que eu caí antes, não, é rapidinho. Você está brincando com o crucificado. Você não faz ideia da força desse velho homem. Você não faz ideia que ele pode pocar essas amarras da cruz e pode voltar e te dominar de novo. Não brinque com o pecado. Deixe-o morrer. Deixe-o sangrar. Deixe-o na cruz. Porque já estamos crucificados com Cristo. O nosso velho homem tem que ficar lá. Mas é só um golinho. Vai ficar na vontade. Não. Eu não vou fazer isso com o meu novo Senhor. Eu não vou ser infiel, nem por 5 minutos. A infidelidade, irmãos, é infidelidade. Nem que seja 10 segundos, é infidelidade. Ou nós somos fiéis a Cristo, ou não somos fiéis a Cristo. Observe que aqui, meus irmãos, nós estamos mortos para a lei, para o velho marido. Estamos mortos. Mundo, morri. Prazeres, morri. Deleites, morri. Mas as tentações vêm, o pecado nos convida, o leão ruge bramando, procurando quem possa tragar. Os velhos não estão livres, as crianças, os adolescentes não estão livres, os jovens, os senhores, os mais preparados ministros, nenhum está livre. Você precisa ser lembrado de que você já morreu. Você precisa ser lembrado que naquela cruz, quando Cristo foi crucificado, lá estava você também. Como você pode ainda viver no pecado? Como você pode ainda sair desse relacionamento do casamento com Cristo? Cristo não tolera amantes. Ou você é fiel ao Senhor até a morte, ou não terá coroa da vida para você. Observe aqui o que a palavra do Senhor vai dizer. Assim, estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Olha, agora eu sou de outro. Quem é esse outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Aleluia. Nós pertencemos a outro, isso é Cristo, nosso novo esposo. Os puritanos, eles trabalhavam na sua teologia explicando a união tríplice do crente e do cristão com Cristo. Eu já havia dito aqui para os irmãos em sermões anteriores que a obra mais gloriosa da graça é a justificação. Mas estudando esse texto eu aprendi algo, que ainda há algo maior e mais sublime que a justificação. É a nossa união com Cristo. A nossa união é o ato de Cristo se apropriar de nós e nós nos apropriarmos dele. É o ato do nosso casamento com Cristo. Isto é algo mais sublime, mais elevado do que a própria justificação, porque a justificação já é um benefício do casamento. Se não, observe. Os puritanos, eles defendiam a união tríplice em 3 etapas. Ele defende a união imanente. E o que é a união imanente? É a nossa união com Cristo desde toda a eternidade. Lá no livro de Efésios, capítulo 1, verso 4, fala que antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele, no Filho. Então, de alguma forma, nós estamos unidos a Cristo antes do mundo existir. Antes das estrelas serem formadas, nós já estávamos em uma união com Cristo. Já estávamos marcados para pertencermos a Ele. Essa união também, seu segundo aspecto, é a união transciente. Os puritanos, eles explicavam que ela ocorria no passado, por ocasião da morte de Cristo. O próprio Cristo falou, quando eu for levantado à cruz, todos atrairei a mim. Então observe, em primeiro lugar, nós somos unidos a Cristo no passado, antes da fundação do mundo, porque fomos eleitos nele, para ele.
conforme a carta de Efésios, nós fomos também unidos a Ele na sua morte. Quando Ele foi levantado na cruz, estávamos com Ele. Eu estava lá, você estava lá. Essa união, os puritanos chamavam de união transciente. E também temos uma união aplicada, uma união mística. Não é mística no sentido de misticismo, é mística no sentido de misteriosa, misteriosa união do crente com Jesus. A união mística. Ela se refere à experiência que o crente tem na união de Cristo no tempo presente. Quando nós nos unimos a Ele por meio da fé, quando nos apropriamos com Ele. Thomas Goodwin, que era um dos principais puritanos do século XVI, que abordou, que expôs, aliás, do século XVII, que expôs sobre a doutrina, os puritanos escreveram largamente, esses pastores do século XVII, XVI, XVII. Ele dizia: antes que o novo crente tenha consciência disso, nosso Senhor nos une a si, se apodera de nós e opera em nós. O Espírito regenera, e então o pecador, o qual por sua vez exerce fé em Cristo e completa a união, dessa união fluem todas as outras bênçãos espirituais. O que é que Thomas Goodwin está falando? Olha, a nossa união com Cristo, ela é operada até mesmo antes de nós tomarmos consciência dela. Antes. Porque observe, senão, irmãos, em Efésios 2 fala que nós estávamos mortos em ofensas e em pecados. E Cristo vem até nós. E Ele nos uniu a Ele. E o Senhor nos chamou. E o Senhor veio até nós. Ele nos deu vida. Infundiu vida em nós. E nesse momento, e não separado desse momento, mas automaticamente, simultaneamente, Ele nos dá vida, e nós cremos nele, e nós somos regenerados por Ele. Então nós temos fé, porque fomos regenerados. A fé, então, ela é uma consequência da regeneração, que essa regeneração é uma consequência da nossa união com Cristo. O ato de nós estarmos unidos com Cristo. John Ball, do século XVI, ele diz: depois de sermos feitos um com Cristo, Ele e todos os seus benefícios se tornam real e verdadeiramente nossos, quando nos unimos a Ele. Tendo nossa natureza sido curada e nosso coração purificado, o seu nome é posto em nós. Somos justificados da culpa, do castigo do pecado, e somos vestidos com sua justiça. Somos santificados contra o poder do pecado. William Lee Ford, do século XVI, também puritano, ele diz: Cristo e o crente não são mais dois, mas um. É por isso que a analogia do casamento aqui ela é tão bem aplicada por Paulo. Não é Cristo e eu e Cristo. Eu e Cristo somos um. Irmãos, a nossa união com Cristo é uma união tão perfeita, que Cristo está em nós e nós estamos nele. Observe se não é isso que o Senhor fala: aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Depois ele fala: se vocês estiverem em mim. Então automaticamente, amados irmãos, é a mesma união do ato de fazer uma só carne. Nós nos fizemos um com Cristo, por isso estamos unidos a Ele. E da mesma forma como o marido está unido à mulher no casamento. Observe aqui, é muito linda essa citação de Obadiah Grill. Ele diz: a união com Cristo é um motivo pelo qual a justiça de Cristo pode se tornar nossa. Assim como na união matrimonial a esposa é digna de honra por causa da honra do seu marido, da mesma maneira acontece com nossa união conjugal com Cristo. Ele lembra Cântico 7. Aleluia. Vamos, abra comigo aí, irmãos. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 16, Cantares de Salomão, capítulo 6, verso 3, Cantares de Salomão, capítulo 7, verso 10. Cantares de Salomão vai dizer, aleluia,
O meu amado é meu, e eu sou dele. Ali está na tela para os irmãos que não têm. Primeiro, o Cânticos 2,16. 2,16 primeiro. O meu amado é meu, e eu sou dele. Olha que união perfeita. Agora veja Cânticos 6,3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Eu sou dele, e ele é meu. Olha que união perfeita. Agora vamos ver Cânticos 7,10. Eu sou do meu amado, e ele tem afeições por mim. Sabe o que é essa palavra afeições? Afeto. Essa palavra afeições, ela pode ser traduzida também como desejo. Observe, amados, eu sou do meu amado, e ele tem desejos, ele tem afeições por mim. Observe o quanto essa união, esse casamento, diferente do casamento que nós temos com a lei, que era um casamento duro, que era um casamento que só apontava nossos erros. Esse casamento, Cristo olha para nós e vê beleza. Ele olha para nós e tem afeições por nós. Ele olha para nós e nos apacenta. Ele olha para você com seus defeitos, com suas falhas. Ele diz: essa é minha amada. Você pode olhar para a igreja e você pode ver muitos defeitos nela. Você pode olhar para esse irmão, para essa irmã, e você pode ver muitas falhas nela. Mas quando Cristo Jesus, quando Deus, Ele olha para nós, Ele vê a justiça do seu Filho infundida em nós. Ele vê não só a justiça, Ele vê a beleza de Cristo em nós. E Ele diz: como tenho afeições por ela. Cristo tem afeições pela igreja. Cristo ama a igreja. Cristo se compraz na igreja. Ele se alegra na igreja. Ele se deleita na igreja. Observe em Efésios 5:25, vós marido amais vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O nosso novo casamento com Cristo tem seus fundamentos no amor, não no medo, na liberalidade, não na obrigação, na liberdade da graça e não na escravidão da vontade. Observe que a justiça de Cristo agora é nossa. O que Cristo conquistou, agora é meu. Cristo não casa conosco em uma comunhão parcial de bens, é comunhão total. Tudo que Cristo conquistou, tudo que Cristo conseguiu, tudo que é dele, é meu, é teu, é nosso. Amados irmãos, certamente estou falando aqui para o povo mais rico da face da terra. Os herdeiros da glória, os herdeiros dos céus. Observe, amados irmãos, então os frutos do nosso casamento com a lei. O que é que o texto vai dizer? Portanto, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nosso membro para dar fruto para a morte. Observe a ira, a raiva, o ódio, a soberba, o adultério, a fornicação, o crime. Essas coisas, eles eram fruto do nosso casamento com a lei. Porque a lei, ela apimentava, a lei, ela exibia o nosso pecado, e nós ficávamos furiosos e pecávamos mais ainda. O resultado de estarmos debaixo da lei era condenação em cima de condenação. Mas observe agora o nosso casamento para com Cristo, como é totalmente diferente, irmãos. Agora, tendo sido libertado da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, de novo ele fala que nós que morremos para aquilo que estávamos retidos, ou presos, aprisionados naquele casamento, tendo sido libertados disto,
sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Observe que agora, o que é que o Senhor Jesus, Ele tem para nós? Ele diz: se vocês estiverem em mim, e eu estiver em vós, vocês darão frutos. O que é que o Senhor, Ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 15, Ele vai dizer no verso 1: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele polda, para que dê mais fruto ainda. Permaneça em mim, o verso 4 diz, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Amados, o nosso relacionamento com o pecado gerava frutos de iniquidade e de condenação, mas o nosso relacionamento com Cristo gera frutos de justiça e frutos para Deus. Observe que esse fruto é para Deus. Paulo diz: quando estávamos na carne, ele se inclui. Quando estávamos, o que é a carne? Quando estávamos sendo governados pelaquela vontade velha, os apetites carnais. Irmãos, o que é que nos governa? Sob qual casamento você está? Eu quero nessa noite chamar você a fazer uma reflexão. Quando você olha para a sua vida, o que você tem produzido como cristão? Se você verdadeiramente está em Cristo, minha irmã, você está em Cristo? Você verdadeiramente está em Cristo? O Senhor Jesus diz: se você está em mim, dará fruto. Eu pergunto: quais são os seus frutos? Quais são os resultados desse casamento? Não há, meus amados irmãos, possibilidade de você chegar diante de Deus e dizer: ah, Deus, eu era estéril, eu não tinha esse dom de gerar. Não é possível, não é possível. Se você está em Cristo, você dá fruto, fruto de justiça, fruto de obediência. Oh, meu irmão, quais são os seus frutos? Você está aqui domingo após domingo, culto após culto. Quem sabe já faz meses que estás, anos que estás na caminhada cristã. Nenhuma florzinha, nenhum botãozinho ainda não apareceu. Você ainda é infrutífero. Será que as pessoas no seu trabalho podem ver frutos de justiça? Será que o seu esposo, ele pode ver e dizer: olha, o meu marido, ele é um homem de Deus? Será que você transpira Deus? Será que você transpira a palavra de Deus? Será que você está tão repleto no seu relacionamento com Deus? A verdade é, irmãos, que nós como igreja estamos casados com Cristo, mas nessa união mística, essa união individual, cada um de nós estamos casados e devemos fidelidade, devemos cuidar do nosso jardim, devemos cuidar da nossa relação com Cristo. Observe que agora Cristo, ele não nos salvou para nós vivermos numa liberalidade, dizer assim: ó, agora eu posso fazer o que eu quiser, agora eu estou livre da lei. Não, Ele não lhe salvou, não lhe lavou para você viver uma vida libertina. Mas Ele lhe salvou, Ele lhe lavou. Ele diz aqui: fomos libertos para que sirvamos. Você foi liberto para servir. Esse servir é o servir de um escravo. Você foi liberto para ser servo. Você antes era servo do pecado. E quando era servo do pecado, nós éramos pontuais, éramos assíduos. Gastava o dinheiro da carteira todinho com a bebida, com mulheres, com os vícios. Não se poupava para farra. Não se poupava para o mundo. Márcio Feste, tá lá. Show, cantor, banda, vira à noite, não estou nem aí. É o Senhor lei. O servo do pecado, ele é devoto. Ele não bota empecilho, não tem dificuldade não, meu irmão, é para curtir, para pular. Aí ele sai daquele senhor mau, que o condenava, e agora vem para o senhorio de Cristo. E ele diz: agora Cristo me deu liberdade. Cristo, tchau, quando for no arrebatamento a gente conversa. É assim, meu irmão. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino.
Oh, meu irmão, como será que tu podes perder para os filhos das trevas? Como podem eles ser mais prudentes do que você? Como pode você ter uma disciplina para algo que perece? Diariamente se esmera, dá o sangue, mas quando é para Cristo, quando é para oração, quando é para leitura, quando irmão, vamos ajudar nessa obra aqui, vamos fazer um projeto, vamos ajudar o irmão. Ah, irmão, posso não, irmão, estou economizando aqui, poupando. Quando era para o mundo, não poupava. Irmãos, vamos abençoar. Ah, irmão, dízimo só no final do ano, quando as coisas melhorar. Oferta, irmão, não tem condições não. Ajudar o irmão precisando. Irmão, olha, eu que estou precisando de ajuda. Irmãos, é assim, meus irmãos. É assim que nós estamos nos dispondo para servir em novidade de espírito. É assim que esse espírito que domina a nossa mente, que controla nosso coração, que muda as nossas afeições, é assim que ele nos dirige. O crente transformado, o crente que agora vive uma vida livre, ele é, amados irmãos, como um vaso na mão do oleiro, ele é como um rio na mão do Senhor, que o Senhor diz, agora vá por aqui, ele vai, agora vá por aqui, ele vai. Ele é sensível à necessidade dos perdidos, à evangelização, à pregação, ele está na mão do Senhor. Todo dia ele acorda, bate a continência e diz, aqui estou, Senhor, meu capitão, eis-me aqui. O que o Senhor quer fazer hoje na terra? Se for uma palavra, eu darei. Uma palavra de encorajamento, eu darei. É um bom testemunho, estou aqui para dar. Cuidar da minha família, cuidarei. Agora eu quero dar uma palavra também para você que está, minha amada irmã, você que é viúva, você que quem sabe por conta, não de opção, mas das situações, está vivendo uma carreira solo, sem nenhum casamento. Eu falo para você, Cristo Jesus, Ele é o teu marido. Ele não te deixará, nem te desamparará. O Senhor Jesus, Ele sabe cada uma das suas necessidades. Observe aqui que o texto ele diz de forma clara: nós agora pertencemos a outro. Cristo Jesus, Ele é o nosso marido. O Senhor Jesus cuidará de você, minha irmã. O Senhor Jesus suprirá as suas necessidades. Você jovem, solteiro, você jovem e moça, rapaz, eu quero te falar que você tenha cuidado com sua vida. Você tenha zelo com a sua vida espiritual, porque você está casado com Jesus. Você deve lutar pela pureza espiritual, pela pureza do seu corpo, porque Cristo Jesus, Ele é o teu marido. Porque você está em uma união, em um relacionamento com Cristo. Você, marido, que tem uma esposa, seja cristã ou não, saiba que o seu casamento é um modelo e um exemplo do casamento de Cristo com você. Não faça com a sua esposa aquilo que você não quer que Cristo faça com você. Assim como tu queres que Cristo seja leal contigo, seja leal com sua esposa. Assim como Cristo tem te guardado e tem provisionado, tem sido provedor pela sua providência, provisione também para os seus filhos, para a sua casa. Não seja irresponsável, seja homem. Você, mulher, moça, preserve-se para Cristo. Não se exiba, não se entregue para qualquer um. Você, jovem, guarde a sua virgindade, a sua pureza, a sua santidade em Cristo. Diga: eu sou do meu amado é meu, eu estou em um casamento com Cristo. Saiba, fale para aquele que você pretende, que você futuramente, que Deus mandar, fale para ele: olha, eu estou me preparando para casar com você, mas saiba que eu também tenho um esposo, que é Jesus, eu também sou noiva de Cristo. Ainda, amada, observe que o seu casamento nessa terra vai terminar, mas o casamento com Ele é para sempre. Os nossos casamentos na terra não são desprezíveis, eles são uma preparação para esse nosso grande casamento com Cristo. Portanto, os casamentos da terra irão se desfazer, a morte anula o casamento, mas Cristo Jesus, o seu corpo, Ele morreu, ressuscitou, e nada pode anular o nosso casamento com Cristo. Não há cláusula de divórcio no casamento do crente com Jesus, porque Ele diz: eu não te deixarei, nem te desampararei.
Eu quero falar para você nessa noite também que não confia no Senhor Jesus, integralmente. Quem sabe você tem tantas preocupações, e quem sabe essas preocupações têm impedido de você ouvir essa palavra nessa noite. Você está preocupado com a conta de amanhã, dessa semana, preocupado quem sabe com a despensa, com o pai responsável que você é. Quem sabe você está preocupado com o futuro, com o amanhã, e você diz, meu Deus, está tão incertas as coisas. Mas eu falo para você, você tem um marido, você tem um esposo, que Ele vela por tua alma. Confie no Senhor nessa noite. Chegue diante do Senhor e diga, Senhor, eu fiz um pacto contigo, eu quero entregar toda a ansiedade, quero deixar em tuas mãos, eu confio no Senhor, aconteça o que acontecer, eu confio o meu futuro em tuas mãos. Eu quero falar para você que a tua consciência te condena, diz, você não tem jeito, você não vai, Cristo não vai te aceitar, assim, desse jeito, Ele não te aceita não. Eu quero falar para você, Jesus disse, ninguém que vem a mim eu lanço fora. Se a nossa consciência nos condena, maior é Cristo do que a nossa consciência. Cristo não rejeita nenhum daqueles que vem até Ele clamando por misericórdia. Não há porta fechada na cruz. Vem, pecador, venha, meu irmão, aos pés de Cristo nessa noite e diga, Senhor, quero casar-me contigo. Senhor, eu tenho andado por minha conta. Senhor, eu tenho sido mais servo do pecado do que teu servo, mas nesse momento eu me coloco aos teus pés, Senhor. Oh, meu irmão, será que vai terminar esse ano e você não vai dar um fruto, uma maçãzinha? Será, meu irmão, nem uma cerolazinha você não vai dar, nem um frutinho? Cadê as almas? Cadê o bom testemunho? Os seus filhos, a sua família? O amor, a piedade? O que você tem para apresentar em suas mãos? Oh, amado irmão, cadê os frutos? Diga, Senhor, vê se há em mim, Senhor, um caminho mau. O problema não está na videira não, porque essa videira, ela é fonte de vida. O problema está nessa vara, meu irmão, nesse ramo ruim. Você diz, Senhor, talvez eu estou na oliveira brava ainda, eu estou numa planta ruim, eu não estou na oliveira verdadeira. Cadê os seus frutos, meu irmão? Cadê o crescimento? Cadê a vida de oração? Cadê o jejum? Cadê o clamor? Cadê a sensibilidade com as almas? Como podemos estar unidos a Cristo e não estamos nem aí, estamos numa colônia de férias, passeando, comendo, bebendo, casando, preocupado com a faculdade, com o carro? Meu irmão, tudo isso vai acabar e no final você só vai estar diante de 2 casamentos. Ou você está diante da lei para ser julgado, ou você está diante de Cristo para dizer, venha bendito, venha meu amor, você é meu e eu sou teu, olha o que preparei para ti. Quando nós vimos para Cristo, nós chegamos diante de Jesus falidos. Quem casaria com alguém assim como você? Falido, endividado, cheio de mentira, de trapaça, enganador, um Jacó da vida, cheio de egoísmo, de desejos, de beleza própria. É um falido. Deus diz, você é um pobre, miserável, cego e nu. É assim que Jesus lhe vê, bonitão e bonitona. Pobre, miserável, cego e nu, se você não está vestido da graça de Deus. Mas Ele diz, venha, eu aceito você assim mesmo. Eu tenho um anel aqui, eu coloco no teu dedo. Tem sapato para os seus pés. Eu vou cuidar de você, vou sustentar você. Vou te dar o céu, vou te dar o meu nome. Escreva o teu nome aqui, reacendo aqui as promessas na tua vida. Tudo que tinha apagado, tudo que estava perdido. Eu começo uma nova história. É um recomeço. Ele é o Senhor da nova chance. Ele está dando uma nova chance para você hoje. Coloque-se diante dele e diga, Senhor, eu não quero continuar te traindo. Aquelas gotas de sangue, Senhor, eu não sou daqueles que batem na tua cabeça, que mangam do Senhor na cruz. Eu reconheço os meus pecados, foi por mim. Humilhe-se diante do Senhor, veja o quanto custou os seus pecados. Esse esposo veio do céu para te salvar. Esse esposo veio de cima nas tuas misérias. Ele desceu nos teus abismos. Ele desceu lá na casa de prostituição. Ele desceu lá no bar. Ele diz, eu quero casar com você. Eu vou casar com você.
é minha noiva. O mundo inteiro não vale nada. Jesus, vale porque é minha. Eu comprei pelo meu sangue. O sangue de Deus foi derramado. Será que você pode dizer, o meu amado é meu e eu sou dele? Curve sua cabeça. Ó Deus, estamos diante de tua presença. Traz nesse momento, Senhor, o senso da convicção do nosso pecado. Traz nesse momento diante do nosso coração, Senhor, a tão grande misericórdia e bondade que o Senhor tem de nos amar, pecadores injustos, falidos, amantes de nós mesmos e do pecado. Como pode o Senhor nos amar assim, Senhor? Como pode, Deus, o Senhor ter vindo até nós e se unido a nós, ainda quando nós não te amávamos, quando éramos ainda pecadores, o Senhor nos amou. O Senhor se casou conosco, o Senhor deu a vida por nós. Ó Deus, fortalece, abre os olhos dessa pessoa agora, meu Pai, para que ele abandone de vez o desejo pelo pecado, os anseios por essa vida. Deus, tira a venda dos olhos dele para ele ver que todos esses desejos, esses sonhos são poeira, não são nada. Faz essa pessoa ver agora, Senhor, a redenção, a glória de Cristo, a glória da igreja, a glória da salvação. Oh Deus, só o Senhor pode fazer isso agora, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dá vida a essa pessoa. Em nome de Jesus, Senhor, abre os olhos dessa pessoa. Em nome de Jesus, leva esse irmão, essa irmã, Senhor, a confiar em Ti. O Senhor está cuidando, o Senhor está zelando. Oh Pai, é menina dos Teus olhos. É precioso para Ti, Senhor, essa irmã. É precioso para Ti esse irmão, Senhor. É precioso para Ti essa jovem, este jovem. Mostra, Senhor, para ela agora. Mostra para ele agora. Derrama o Teu amor no coração dessa pessoa. Derrama, meu Deus, a Tua graça, o Teu amor, correntes de água viva, fluindo do Teu trono. Infunde, Senhor, nessa alma, a Tua graça nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.